Fala comigo, Luigi, aí, meu amigo. Bom demais. Bom demais, Fábio. Vamos pro Plavoncast número 64. Que espetáculo, hein? Pois é. Bom demais. E agora é o seguinte. Cara, você já parou pra pensar na importância que tem o nosso sorriso? Verdade, Fábio. Eu não só parei para pensar, como eu fiz um procedimento estético para melhorar meu sorriso. Que eu tinha um diastema. Você sabe disso, pô. Eu lembro, é verdade. É que era separadão. Sim. Cara, depois que eu fechei esse diastema aqui... Diastema, pra quem não entende, igual eu. É a separação dos dentes. Separados. É, bem no meiozão aqui, né? Entendi. Então era um golzinho aqui, né? Você é tipo o Pateta. Exatamente, o Pateta. Então depois que fechou esse diastema, eu sorri mais. Entendi. E ao sorrir porque mais... isso travar você de alguma forma. De alguma forma. E isso, de alguma forma, detonava o seu mental, vamos dizer assim, a sua... Possivelmente. Mas o fato é que, como eu passei a sorrir mais, isso abriu mais portas para mim. Pois é. Facilitou é disso minha que vida. nós vamos falar hoje. Legal. Facilitar a vida através do sorriso. Que chique, cara. Importante, bom né? Demais, bom demais. Nós vamos falar disso hoje com um cara especialista. Bom. Mas antes, roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Plavoncast de hoje. E olha só que interessante. Tudo começa com um sorriso. Isso é bom demais. E é verdade, né? O sorriso cara, abre portas e abre negócios e faz você crescer. Literalmente, né? Literalmente, cara. Literalmente. Eu posso dizer isso. Depois que eu sorri mais, eu fechei mais negócios. Literalmente. Isso é muito bom, cara. Eu sou muito preocupado com o meu sorriso, apesar de... Eu não gosto muito dos meus... Apesar de ser descuidado. Não sou tão descuidado, não, mas tomo cuidado na medida. Certo. Ó, ele é especialista sobre isso, vai conversar com a gente sobre vários temas e vai falar o quanto isso é importante para a vida pessoal da pessoa, trabalhando a mente também. Legal, cara. Um novo formato de ver a odontologia. Que espetáculo. Nós vamos entender tudo isso aí. Antes de falar, eu vou pedir a todo mundo que não é inscrito no canal ainda se inscrever. Isso aí. Dá o like aí se já gosta desse tipo de... Fala de empreendedorismo, que a gente vai falar de empreendedorismo aqui, claro. Que é o nosso negócio. Sim. Mas compartilha com a galera e faça parte aí, ativando as notificações para receber todas as informações. Vocês são nossos sócios, não se esqueçam. O tempo inteiro. É isso aí. Vamos chamar para a mesa aqui e vão conhecer essa história maravilhosa. Boa. Dr. Rafael Tavares. Olá, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom demais, doutor Rafael. Bom dia, cara. Seja bem-vindo, que honra. Obrigado pelo convite. Bom demais, Rafael. Então, como que é essa história de tudo começa pelo sorriso? De onde que vem isso? Olha, eu vou contar para vocês uma breve história do meu caso. Eu tenho mais de 21 anos de formado, eu trabalhei em 3 estados no Brasil e de maneira simultânea. Eu saía de Belo Horizonte, atendia aqui em Belo Horizonte. Certo. Pegava o voo, ia para o Tocantins, lá eu atendia em 4 cidades. Que isso, cara. Chega só um pouquinho para cá. Porto Nacional, Paraíso, Tocantins, Miracema e Miranorte. Miracema até da própria música lá da Blitz, lá. Eu estou a 2 passos do Paraíso. Ah, olha só. Trabalhei lá um bom tempo. Miracema, Tocantins? Miracema do Norte. Hoje chama Miracema do Norte. É da onde vem a música mesmo. Olha mas hoje só. chama Miracema Tocantins, né? Mudou o nome. Mudou? Depois que o estado passou de ser Goiás para ser... Sacanearam a música. Exatamente. Toma 2 passos do Paraíso. Mas é a cidade que eu trabalhei há um bom tempo. Me deu muito aprendizado. Bons amigos também. E de lá eu pegava um voo e descia e atendi também em Santa Catarina. Nossa senhora, Que isso, do cara. Oiapoque ao Chuí. Mas vamos lá. Aí você ficava tipo segunda-feira em BH, terça em Tocantins. É assim? Ou... Não, na ortodontia, ela me dá essa liberdade, né? Ela me dava essa liberdade. Na época, como formato do negócio, eu atendia o paciente uma vez por mês
Então eu agrupava esses pacientes em determinado espaço de tempo no mês Saquei. e atendia. Uma semana você ia atender lá, por exemplo. Exatamente. Aí na outra semana em outro lugar e outra semana em outro lugar. Aí uma semana eu ficava dormindo o dia inteiro porque eu ficava morto. Lógico. Não, acabava. Não, porque eu fico imaginando, porque é um trabalho que exige muito do corpo, né? Demais. Você tem que ter um bom preparo físico, né? Sim, Porque sim. senão você não consegue ficar em pé ali e tal. O próprio negócio ali, né? O próprio trabalho ali em si já ele demanda muito o corpo, né, cara? Muito. E são culturas diferentes, temperatura diferente, porque no Imagino, demais. Santa Catarina. chegava essa época de junho, Que julho. isso, cara. Enquanto no Tocantins são 2 estações do ano apenas, né? Que É o calor e o inferno. é o calor e o sol te Derretendo. estrangulando. E eu saía de lá com 40 graus, ia pro sul do país, pegando -2. Que loucura, cara. Que loucura. Tanto que hoje eu não sinto nem frio nem calor, acho que eu anestesiei. Ficou. A minha esposa fala, você não sente frio? Não. Na verdade, eu tenho alguns hábitos que me fazem ter esse comportamento. Tomo banho gelado, eu tenho mais de 5 anos. Oh, rapaz, você conseguiu isso. Consegui. Isso é uma bênção, porque Eu é assusto com água difícil, quente. né? É difícil. É. É difícil aprender Já isso, mas tentei, faz né? muita diferença pra vida, viu? Faz demais. Até para um controle emocional, até para uma questão de Que de legal você começar isso, já o cara. dia mais ativo. Não dá. Não tem Não, coragem de não. aprender. É um aprendizado, Olha, a cara. pessoa toma café sem açúcar, toma banho gelado, pra mim tem pacto, meu filho. Tem um pacto com o mal. Não pode. Às vezes tem um pensamento positivo. Não, tô brincando. Não, tranquilo. É brincadeira minha, mas é porque eu sei que isso é bom mesmo e eu conheço grandes pessoas que têm esse comportamento. Eu tô brincando do café, porque o café eu também tomo sem açúcar, mas eu fico brincando que quem toma café sem açúcar não é bem da cabeça. Mas só Eu também pra, tomo sem açúcar. Já sabia. Ele toma Tá banho vendo? gelado. só pra É gente entrar no tema aqui, doutor Rafael, mas a sua especialidade é qual É exatamente? ortodontia. Ortodontia. É a estética em geral. Né? Certo. Estética em geral, mas é basicamente na odontologia é muito interessante porque o título que eu tenho é de ortodontista. Certo. Mas de cursos de aperfeiçoamento, de técnicas, enfim, é vasto. Mas é basicamente o cerne da ortodontia. É a correção. Muito bom. É a correção dos dentes no posicionamento e na função. Ou seja, é pra melhorar o sorriso da pessoa. Não só melhorar o sorriso da pessoa, mas também levar conforto para a vida da pessoa. Quando os dentes estão... O que acontece? A luta do ortodontista é contra o imediatismo. As pessoas querem ter o resultado para amanhã, entende? E depois que está estragado, provavelmente. Então, tem toda uma ciência por trás. Certo. Eu brinco até com minha esposa, né? Tem muitos especialistas no Instagram que fazem um curso de fim de semana e se acha expert em tal coisa. Especialista em tal coisa. Mas a especialidade mesmo, ela demora anos. É isso aí. A ortodontia são 3 anos de especialidade. Então você estuda muito. Porque você tem que estudar mecânica, a mecânica envolve física, você estuda biologia. Olha então só. é um agrupamento muito forte. Olha só. Para você não fazer... Não falo nem errar, porque você erra de qualquer jeito. Mas é para evitar, é para errar menos. É por isso que você estuda bastante. Tá vendo? Tá? Mas baseado nesse contexto, o que o ortodontista busca, a primeira coisa é a função. O dente tem que estar na posição certa, executando a função dele certa, para que ele tenha uma longevidade e a pessoa tenha paz. Porque se o dente está em uma posição, não é só uma questão psicológica de você não estar podendo sorrir porque os dentes estão feios. Não é só isso. Sei. Mas se o dente está na posição errada, ele vai acabar se destruindo, ele tem sequelas, ele sofre sequelas. Por exemplo? Por exemplo, desgaste prematuro. Tá. Por exemplo, o dente ele sofre uma reabsorção radicular, a raiz do dente diminui. A raiz O do dente fica diminui. pequenininho, ele vai diminuindo de tamanho? Sim, tanto em raiz Que quanto em isso, coroa. cara. Tá? Não, muito. Por exemplo, quando a pessoa tem um bruxismo, que é de origem emocional, Certo. se os dentes não estão em posição correta, ele sofre um desgaste muito forte. E eu tô só imaginando aqui, pegando esse gancho aí dos problemas, a pessoa consegue dormir bem se ela não tem os dentes... Não. Então, afeta sono também? Afeta sono, afeta comportamento, que é uma coisa que eu tenho debatendo bastante. Que eu tenho tido
Comportamento debate. no dia a dia? Tipo, dia a dia. a pessoa fica mais nervosa. É isso? Vamos pegar uma criança. Sim. Uma criança, por exemplo, que ela tem uma atresia maxilar. O que é atresia maxilar? Tá. É quando a arcada da criança é estreita. Ou seja, porque nasceu dessa forma ou porque ela chupa dedo ou bico. Só entender um pouquinho, doutor Rafael, porque nós aqui não entendemos dessas coisas e quer entender. Claro. Então, é como se a boca dela fosse menor do que deveria ser? É isso? Exatamente. É mais dente do que boca? Ou ao contrário? É desenvolvimento ósseo. Que doideira, cara. Não, eu tenho uma amiga minha que ela tem dente, Alice. Ela tem dente e ela parece um jacaré. Eu falo que ela tem muito dente na boca. Tem mais dente na É um dos boca. meus apelidos de faculdade. Jacaré, dente, Mil dentes. máscara. Boa. Boa. doutor Rafael. Você tem dente pra caramba também, viu? Tô na profissão certa. Né? Com certeza. Esse menino com esse tanto de dente na boca ele tem que ser dentista. Não é? Vai ter que ser. Rapaz, então é problema demais. Então, de repente, a criança tá ali, não tá conseguindo desenvolver na escola. Por quê? Então, por quê? Ah, Se a criança, ela não dorme direito, a arcada está estreita, as vias aéreas superiores, onde passa o ar pelo nariz, certo. não circula adequadamente. Então, a criança começa a respirar pela boca. Qual é a característica de uma criança que respira pela boca? Ela tem olheira, ela não dorme bem. Caramba. Onde é que o aprendizado acontece? No sono. Sim. Se a criança ela tem uma atresia maxilar, ela não dorme bem, ela tem olheira, ela não aprende direito, porque ela não dorme direito, ela não retém o conhecimento. Caramba, velho. E vira um ciclo vicioso. E aí começa... E não um ciclo virtuoso. Compreendi. E de repente o problema, um doutor, como doutor, resolve o problema. E de repente a pessoa está procurando um psiquiatra, está procurando um psicólogo, entra em Ritalina da vida e na verdade o problema é a boca. Sono. Olha isso, cara. Expandindo a arcada da criança, melhora as vias superiores, que ela respira melhor, ela dorme melhor, e aí entra num círculo virtuoso. Que espetáculo. Você viu isso? Eu saquei total. Impressionante. E impressionante. Agora, essa questão... As pessoas tinham essa consciência, doutor? Isso é uma parada mais nova, assim. Assim, como é que é a história da odontologia nesse sentido, assim? As pessoas tinham essa consciência ou era só questão a coisa que você falou a hora que você chegou? Só cárie, né? O pessoal olha só o dente ali, o tá dentista estragado olhando ou só não? o dente, ele tá preocupado em obturar, nem sei se existe obturação mais. Olha, com todo respeito à classe odontológica, dentista, eu penso que o dentista, ele para mim é o profissional mais completo que existe. Ele tem que ser amigo, companheiro, psicólogo, ele tem que ser conselheiro, ele tem que ser... Agora, não, vou fazer um adendo aí. Padre, né? Vou fazer um Porque adendo. tem coisas que você não pode falar. O dentista é o seguinte, Richard, eu te dar uma dica aí. O cara conversa com você quando você tá com cheio de coisa dentro da boca. E ele quer que você responda. Mas nós entendemos. Entendi. O problema é que assim, os caras ainda entendem, velho. É a segunda língua. A segunda língua do dentista. Entendeu? Falar com a boca aberta. Quanto tempo você acha que um dentista demora para virar especialista? Tem lá um semestre de linguagem de mudo. Linguagem, entendi. Lógico. Linguagem de É devagar. Primeiro você tira um algodão. Pode falar de novo. Pode crer. Deixa o outro algodão lá. Isso. Boa. Entendeu? Boa. E aí vai aos poucos. Até você precisar. Aí você consegue conversar até com isolamento absoluto. Boa. Boa essa pergunta. É nível. Entendi. Você vai alcançando os níveis lá. Você vai pegar na frequência Mas, só desculpa, do... continua, você tava falando dos dentistas. É a profissão mais completa que existe. E quando se trata, por exemplo, de odontologia, nós tínhamos um bloqueio, até por questões mesmo éticas, né? De não poder falar muito, assim, em rede social, até ser recente. Sim, verdade. Ser recente. Então, o que era falado era dentro de consulta. Sim. Os conteúdos em rede social, na internet, o quê? 10 anos, 15 anos pra cá? Que 15, não, né? cara. Isso tem no máximo 5. Os profissionais de saúde, no máximo 5. Pois é. Em especial, e olha, sem exagerar, tá? Eu tô falando 5 sendo bonzinho com os mais antigos. Mas se for pegar assim, e isso eu tô te falando porque eu sou da área. Depois da pandemia, tá? Que ficou pra você mais ter ideia, forte. que ficou mais forte. Por exemplo, eu sou imunologista. Eu comecei a fazer conteúdo de imunologia na internet
depois da pandemia. Maravilha. Até a pandemia era só laboratório e paciente o tempo inteiro e tal. Aí quando foi em 2021 que começou a parte mesmo de atendimento ao público na internet. Então, se não fosse essa pandemia, eu acho que os profissionais de saúde iam continuar nos consultórios e nas faculdades e nas universidades e só. E para uma infelicidade da população. Claro. Porque Por quê? mal informada. O que acontece? Os jovens hoje, eu sou professor universitário na UniBH. Pois é. Então, assim, eu vejo que eles têm um traquejo muito grande pro social, para as redes É. sociais. Eles têm a forma de Nasceu filmar. dentro, né, cara? Nasceu dentro. A forma. Então eles acabam usando a favor, que não tá errado, tudo bem, Sim, né? Só tem que entender que tem que ter ética. sim. Porque quando você se nomeia um especialista, você tem que ter muitos cases ali resolvidos. Você tem que ter estatísticas para estar falando assim, não, peraí. Eu falo seguramente, eu tenho quase 2.000 casos ortodônticos resolvidos. Essa é a pergunta. Parece que você está adivinhando as minhas perguntas. É. Conta um pouquinho, então, da sua história mesmo, assim. Não é o currículo acadêmico, não. O currículo profissional mesmo. Claro. Montou seu consultório e aí 2.000 casos. Conta um pouquinho para Eu nós tinha disso. parceria nessas clínicas que eu trabalhava, Sim. nesses estados. Olha aí, Santa Catarina, Tocantins E Minas Gerais. Minas Gerais. Eu cheguei a atender em 9 clínicas simultaneamente em um Sangue mês. de Jesus. Que isso, E camarada. isso me deu uma experiência muito forte no que eu fazia. Nós estamos E no que eu falando faço de, no nós estamos dia. falando assim em números gerais de quantas bocas consertadas, vamos chamar assim popularmente. Se eu te falar que foi um pecado meu, eu não Você não tem uma registrava. noção, mas O só meu por tesão, alto tem ideia. Eu parei de contar, mas eu falo seguramente em torno de 2.000 casos Que ortodônticos. isso, Quando cara. falo em ortodontia, estou Isso é dizendo que são muita coisa. em torno de 1 ano a 2 anos de tratamento, tá? 1 ano e 1 ano a 2 anos de tratamento loucura, ortodôntico. Eu falo uma técnica cara. antiga que é a Meu Deus do céu. a ortodontia fixa, né? Que é a parte Porque- convencional, aqueles que Eu trocam a vou borracha. Entendi. perguntar isso aí. essa porque mudança. eu fico só pensando assim, ó, 2.000 pessoas que te acompanhou por 1 a 2 anos. Então são 2.000 pessoas. Se cada pessoa dessa aí tem 3 pessoas na família, são mais de 6.000 famílias impactadas, né? Pelo seu trabalho. Não, sim. Diretamente, Claro, né? claro. Impressionante. Não, fora se ela, por exemplo, tem um próprio negócio e aí vai mais ainda. Porque ela Que tem. incrível isso. Ela consegue passar a energia que ela aprendeu no tratamento, que é uma jornada que é feito. Reflete ao redor, né? Da Exatamente. pessoa que ela melhora de vida, ela fica melhor, né? E- O que você fez, né? Exatamente. Ah, foi o Dr. Rafael. E, Legal. e isso é legal, porque, olha só, é incrível, né, cara? As pessoas elas chegam murchas assim. Isso. Ah, legal. Elas chegam Isso. murchas. Você vê que tem um potencial, ali é uma imagem e semelhança de Deus que está ali, é um irmão Sim, nosso, Sim, sim. mas chegam com o mínimo do potencial que elas podem chegar. Interessante isso. E começa ali o trabalho. Primeiro, é identificar a dor da pessoa e transformar aquela dor em algo visceral, um benefício. Peraí, o que está te machucando? Aí você Olha, entende o que aquela pessoa precisa e trata aquilo. Eu não trato dentes. Não se trata de dentes. Se trata de pessoas. É. Entende? Fantástico. Não se trata de dentes. Nunca se tratou de dentes. Dentes é o que coloca a mão. Mas o reflexo. Você não toma remédio por tomar remédio. É o que o remédio faz em você. Por que você toma um remédio? Fantástico. Entendeu? É o que você está buscando. Então, aquela pessoa chega murcha. Aí começa o relacionamento. Primeiro você procura entender o perfil psicológico daquela pessoa. Se ela é fleumática, se ela é colérica, se ela é melancólica, se ela é sanguínea. Existem outras vertentes, né? Que é o dominante, é o extrovertido, né? É o fluente, mas é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma energia, tudo o mesmo comportamento. Só muda o nome. Certo. E a partir dali já começa a tratar aquela pessoa de acordo com o perfil psicológico dela, respeitando quem é a pessoa. Se você é uma pessoa, por exemplo, fleumática, você é uma pessoa mais indiferente, uma pessoa mais no seu mundo. Não é uma pessoa que você vai se dar bem com eu sendo extrovertido com você. Entende? Então tem que tratar você como você gostaria de ser tratado. Tem que saber a linguagem. O respeito. Interessante isso. Legal. O respeito. Isso aumenta a confiança no tratamento também? E a colaboração. Perfeito. E aí, até Perfeito. baseado nessa fala, Perfeito.
qualquer pessoa pode fazer esse tipo de tratamento, que eu vou chamar de... É um tratamento completo, pô. Não é só um tratamento, né? A gente não tá falando de é o que você disse, não é um tratamento de dente, é um tratamento de vida. E aí qualquer pessoa pode fazer esse tipo de tratamento, assim? O que você acha? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Vamos lá. Se eu estou cuidando, se eu estou preocupado com o seu comportamental, com a neurodontologia, com que você vai como você vai enxergar o mundo daqui para frente, como você vai se comportar com o mundo e com as pessoas aqui para frente, concorda comigo que todo mundo que está aqui vivo? Tá aí, É né? isso aí. Todo mundo tá... A ideia é essa, né, doutor? A ideia é essa. Vou pegar crianças, como eu acabei de falar a respeito do respirador bucal, Sim. e vou pegar a melhor idade. Eu tenho pacientes de melhor idade, pacientes com 70 anos, Sensacional. sabe? Sensacional. Cuidou dos filhos, olhou no espelho e falou assim, cara, eu tenho vida ainda. Isso é interessante. Sensacional. Porque, escutar, tô velho, tô velha, É. eu já casei. Não, você tá respirando, você tá vivo, cara. Sensacional. O que interessa não é o que você fez. Você já fez. É. O que interessa é o que você continua fazendo. Temos uma frase aqui, né, Fábio? Que vida é foto, né? Não é filme. É o momento, né? É. Então, se você não respeitar o seu momento, esquece. Você tá olhando no espelho, você tá gostando do que você tá vendo? É, Sim, é verdade. sensacional, sensacional. Sabe por que isso? Porque todo mundo busca um resultado. Enquanto estiver vivo, você busca um resultado. Sim. Infelizmente, até o depressivo ele busca um resultado. Oh. Não é? É, Mas busca um resultado. é. Por sorte, o meu trabalho é positivo. Não é negativo. Eu busco sempre elevar as pessoas. Mas será que é sorte mesmo, doutor Rafael? Ou isso foi um método, foi alguma coisa que o senhor criou ao longo... Cara, porque, veja bem, 2.000 casos não é brincadeira. A sorte que eu digo é que... eu gostei que você chegou no ponto que eu gosto. A sorte que eu falo é o aprendizado, é o conhecimento com a oportunidade. Pois é, Entendeu? pois é. Porque tem pessoas que podem levar isso para o mal. Tá, Cala o microfone. tá, Tem pessoas que podem levar isso para o mal. Eu prefiro levar para o bem. tá. Tá? Exatamente. Quando eu pego uma pessoa que está na vida dela, ela está satisfeita com o que está acontecendo na vida dela, melhor ainda. Ela se olha no espelho, ela está gostando. Não está gostando, tem alguma coisa errada. Porque quem busca um resultado, antes do resultado, existe uma ação. Sim, Antes da ação, existe um sentimento. sim, E antes do sentimento, existe um pensamento. tá, O pensamento gera um sentimento que gera a ação, que gera um resultado. Tá. Isso daí é neurociência pura. tá bom. É pura e crua. É. Mas tem uma coisinha antes disso tudo, que é a comunicação. Tá. Quando você, por exemplo, se veste bem e olha no espelho e fala assim, uau, tô bacana, Já gostei. tô bem. Deixa eu ver aqui. É. Né? Então a mensagem que aquela imagem tá te passando. Exatamente. Legal. O E não quando verbal, é o que a não gente tá verbal, falando não lá verbal. A gente falou disso ontem, não a gente verbal. tava falando Você disso acabou de ontem. cortar o cabelo, cara. O cabeleireiro lá, o barbeiro, deixou você no shape. Tá assim. Tira até uma foto do Agora cara, sim, né? é isso mesmo. Você já reparou o tanto de gente que tá no Instagram, no Facebook e não sorri? O tanto de gente que tá ali só mostrando bíceps, às vezes Sim. o bumbum ali, Sim, o biquinho, sim. mas não sorri. Todo começa com um sorriso, gente, acorda. Também tem uma explicação para aquilo, é momento da vida da pessoa, Ah, tá. sabe? Eu já bati muito forte. Pô, você tá comprando um iPhone aí, reclama que tratamento de dentista é caro, né? Já bati muito, mas é o momento do cara, ou da menina Entendi. ali, ela quer mostrar que comprou, porque conquistou aquilo, aquilo ali é um Sim. objeto de desejo. Sim. A Apple, ela não é um telefone, ela é status, Sim. ela conquistou aquilo, cara. Sim. Mas, doutor Rafael Tavares, isso é um método? É um método seu? método. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. É porque ele é exclusivo mesmo. Que legal. Aí o meu Que papel legal. agora é disseminar isso. Que coisa linda. Como que nasceu isso? Nasceu porque lá em Santa Catarina e no Tocantins, que eu trabalhei muito forte, eu via que essas pessoas chegavam murchas e depois do tratamento a vida delas mudavam. Entendi. Eu entendi, tem alguma cara. coisa aqui. Entendi. Tinha uma paciente lá em Criciúma
trabalhei 13 anos em Criciúma, que ela chegou muito murcha, a baixa estima, até muito nervosa, até difícil de lidar. Tá. E ela acabou o tratamento, ela estava sobrepeso, ela tinha sobrepeso, ela acabou o tratamento, ela emagreceu, casou, teve filho. Antes ela não tinha ninguém namorado. Olha! Então, assim, não é falando, eu até procuro casamento. Não é isso. Mas eu tenho amigos, por exemplo, que recente agora. Rafael Casamenteiro. Cara! A pessoa, dentist. O dentista amoroso. Doutor Rafael Tavares, você vai me perdoar, é porque aqui a gente diz que esse Plavoncast aqui ele é meio mágico, tá? E acontece umas coisas aqui meio malucas. O senhor começou dizendo tudo começa com um sorriso. Com um sorriso. Mas o senhor acabou de me revelar outra coisa. Diga. Sabe o que é? É forte, hein? A vida começa com um sorriso. Porque é isso que você está resgatando para as pessoas. Isso é forte, cara. Piado. Eu recebo. Você entende, né, que eu tô falando? Entendo. A vida começa com um sorriso. De repente a pessoa chega lá no seu consultório, daquele jeito, e ela nem sabe o que está acontecendo. Tá Sobrevivendo. Peraí. A vida começa com um sorriso. Vamos entender o que está acontecendo contigo? Você vai lá, conserta o sorriso da pessoa e recupera a vida. Parada que ela traz nem a sabe, vida traz que ela a vida. tava. Cara, parabéns. É coisa linda demais. É bem Coisa maior linda do que a demais. gente imagina. Eu tava contando para você antes da gente começar que eu trabalho com fotografia. Trabalhei com fotografia, né? Trabalho com fotografia durante mais da metade da minha vida eu trabalho com fotografia. E na fotografia tem um negócio muito legal que tem muito a ver com resgate em muitos momentos, porque geralmente quando a pessoa decide mudar de vida, então, por exemplo, às vezes aconteceu, eu não queria usar esse termo, mas assim, acontecia muitas vezes mulher ou cara, quando separava, ele separava. Aí a primeira coisa que ele faz é entrar pra academia, ele dá uma melhorada, ele emagrece. Eu tenho uma história assim. E a mulher engorda. Não, a mulher não. A mulher vai e emagrece, ela se separa e emagrece. Ela também ela se tá cuida. bem, ela começa a se cuidar e muitas vinham fazer foto comigo. E na fotografia, ela se encontrava, porque ela falava, poxa... Tá. Aí, dentro do estúdio, muitas vezes, e eu escutei isso foi milhares de vezes, falei, pô, isso aqui é uma terapia, porque a pessoa chegava aqui e a fotografia provavelmente é a mesma coisa, porque, querendo ou não, a pessoa entrega a sua vida, né? Entrega a vida dela pra você. Na fotografia, ela entrega a emoção dela também. Sim. Entendeu? Então a pessoa tem que se abrir, velho. Não adianta você chegar aqui e ficar travada, com vergonha de mim e tal, ou com medo do que eu vou te julgar, ou do que eu vou fazer. Eu falava isso, assim. Sim. Não adianta, cara. Fique tranquilo, né? Ou tranquila. Eu não tenho nenhum tipo de julgamento com relação a isso. Esse era o meu papel enquanto fotógrafo. E isso servia provavelmente nesse sentido. Claro que a fotografia, acabou a foto ali, a pessoa vai embora e aquela emoção talvez fique ou talvez passe. Mas com uma questão estética, poxa, você tá mudando a vida todo dia, a hora que ela acorda de manhã e olha no espelho e fala, mudei mesmo. Eu mudei mesmo, eu tô te falando, né, cara. Entendeu? Eu tenho essa percepção doida demais, é muito legal isso aí. É um gatilho porque é um novo comportamento, um novo hábito que se formou ali. Eu tenho amigos também que se separou, os dois, tanto a mulher quanto o homem são amigos, mas o homem é amigo de infância, assim. Ele se separou, quando ele se separou, ele resolveu cuidar dele mesmo, assim, tem filhos, e quando começou a cuidar, a mulher quis voltar. Eles voltaram, mas um relacionamento estava desgastado, não deu continuidade, mas ele está super bem hoje. Tá? Outro emagreceu. Nossa, é muito... Não tô falando para que meus trabalhos emagrece as pessoas, não. Mas as pessoas passam a olhar elas de forma diferente e uma coisa puxa a outra. Peraí, cuida de sorriso. Pai, por que não perder um peso? Por que não cuidar da minha saúde? A vida começa ali, eu vejo dessa forma, cara. Sabe por quê? O que acontece? Quando você trabalha o sorriso, quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, a primeira coisa... 37% das pessoas olham primeiro o sorriso.
Aí 2% olho, aí o restante vai distribuindo. Olha, Nariz, interessante isso. cabelo. De onde que vem esse número? Vocês têm checado isso? Isso tem uma ciência por trás? Foi um estudo feito Que legal nos Estados isso. Unidos. Que legal isso. Que legal. Então, assim, o sorriso, ele impacta fortemente no primeiro contato. Que legal isso. 37% é 37% sorriso. das pessoas olham primeiro a boca, o sorriso, para depois olhar os demais. O sorriso chama muita atenção. Interessante. O seu sorriso, já olha a boca da pessoa. Isso é normal. Interessante. Por isso que vem os clichês, né? Quem não tem uma loja, quem não sorri não pode abrir uma loja, sorri abre as portas e por aí vai. Tá. É tudo nada é por acaso. Entenda que nada é por acaso. Sim. Né? A pessoa, ela cria hábitos e ficam ali e começa, literalmente, cara, sai de um círculo que estava ali vicioso para um círculo virtuoso. Elas começam a criar uma outra autoimagem. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte, um termômetro e um termostato. O termômetro ele é sensível ao ambiente, ele vai te falar a temperatura do ambiente. O termostato mantém a temperatura. Tá bom. Tá? A autoestima, ela funciona como um termostato. Se a sua autoestima estiver baixa, você vai se contentar com coisas pequenas. Com pouco. Vai murchando, vai murchando. Com pouco. Certo. Se você eleva a sua autoestima, você eleva o seu termostato e você aumenta o seu senso de merecimento. Interessante. Não é à toa que à medida que você vai cuidando de si, o melhor investimento é você, cara. Entenda uma coisa. Não é bolsa de valores, não é nada. Né, só existe você. A vida melhora por isso. No final das contas, o seu mundo é você, né? Deus está em si, né? Não tem. Deus está em tudo, mas Deus está dentro de você, né, cara? Você é o próprio templo. Você é o templo. Exatamente. Você é o templo. Então, assim, você pode querer ter um carrão, legal, cara, tenha. E merece, vai comprar seu carro, fica feliz ali. Mas não esquece de você, não. O melhor investimento é você. Até você. Eu tenho alguns gurus que falam: enquanto você não tiver 5 milhões na conta, invista só em você. Entende? Por quê? Você investindo em você, você tem um novo posicionamento. Você tendo um novo posicionamento, você cresce. As pessoas te veem de outra forma. Isso. Entende? Isso chama riqueza. Você sai de um ponto A para um ponto B. Um ponto A de insegurança, de insatisfação, para um ponto B de segurança, de satisfação. E essa energia reverbera no seu ambiente. Até 7 metros, aquelas pessoas vão sentir sua energia. Com certeza. Isso aí, cara. Sabe? É impressionante. Você quer ter um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Quando você termina um relacionamento, você está murcho. Seu chakra fechou do coração, ali está murcho. Certo. Você pode ser a pessoa mais bonita do mundo. Pode ter dinheiro, tanto que for, mas ninguém fica perto de você. Entendi. Repele. Repele. É difícil, tá bem. cara. É difícil. Quando você fica bem, cara, né? você entra num lugar, numa festa, num evento, num espaço, todo mundo olha pra você. Quando você tá bem. Todo mundo olha. Assim. Interessante. Legal demais. É verdade. Energia é um trem de doido mesmo, cara. Chega um momento que você não vai escapar de cuidar de você. Vai chegar um momento que você pode ter a casa que tiver, o carro que tiver, o telefone que tiver, estar casado com quem você quiser. Mas chega um momento que você vai olhar para você mesmo e não vai estar satisfeito. Bacana. E isso vai te minar muito mais do que as suas conquistas. Com certeza. Pensando nisso, doutor, teve algum momento que você, na sua história, do seu negócio, você quis desistir? Você falou assim, cara... Sim, várias vezes. É porque a gente não tem maturidade, né? Eu não tinha maturidade para entender o meu propósito de vida. Então eu busquei meu propósito. Apesar que propósito de vida, onde você atuar, você resolve. Mas, por exemplo, eu já fui candidato a deputado. É mesmo? Eu já tive sorveteria. Que isso, do extremo. Ao extremo, mas eu tinha um propósito. Ao cuidado com o dente, ao Fica imaginando ter que cuidar do sorvete e viajar para outro estado ao mesmo tempo. Não vai dar certo, cara. Ou o sorvete derrete. Foram fases diferentes. Ou eu não pego avião. Eu fiz uma brincadeira só para ver como que confuso. A gente fica confuso às vezes, né, cara? Mas é confuso mesmo. Até eu me achar, até falar assim, não, peraí, calma, firma o corpo, segue um rumo e vai lá. Porque o propósito, ele é vago. Por exemplo, eu faço as pessoas... Vamos lá. Dentista. O que o dentista faz? Aí eleva a autoestima das pessoas. Um jargão que todo mundo usa. Tá? Transforma o sorriso das pessoas. Mas quem eleva a autoestima das pessoas?
Quem faz as pessoas sorrirem? Palhaço também faz isso. Você vai cara, mas você vai me desculpar, mas assim, eu acho que essa visão que você teve dessa importância, eu acho que poucas pessoas, não só dentistas, eu acho que poucas pessoas têm. Essa importância que as coisas têm. E eu falo que eu tô aqui do lado do imunologista que fala o tempo inteiro em, por exemplo, cuidar do corpo sem usar remédio. Porque é uma forma melhor ou mais cuidadosa de cuidar do seu próprio corpo. Sim. Remédio é toxina. Entendeu? Então, assim, só que isso... a gente nunca tinha escutado falar disso há quanto tempo que você... Não, eu entendo o que você está dizendo. E o que o Dr. Rafael Tavares fala não é uma coisa da boca para fora. Sim, não. É uma coisa que ele vivenciou. Sim. Depois de tratar mais de 2.000 pessoas, ele viu as pessoas recomeçando uma vida que estava morta. Murcha. A mesma coisa foi comigo. Sim. Então, na hora que eu vi que os meus pacientes que usavam suplementação e não remédio me ligava, me agradecia e me indicava para o amigo, para a amiga e para outra, eu falei, peraí, para de receitar remédio? Aí que vem, então, a transformação, a descoberta, ela vem da prática, da vivência. Sim. Que eu acho que é isso que aconteceu. Então, o Dr. Rafael Tavares é uma pessoa que está longe desses clichês, muito longe. Sim. Muito longe. É algo que tá além, cara. Sim. Né? Desde... eu falo, por que eu me sinto capacitado de cuidar disso? Porque eu passei por isso também. Ah, tá vendo? Eu também já fui murcho. Tá vendo? Eu também já estive mal. Eu já fui modelo. Mesmo tendo uma boa aparência, eu não me sentia bem comigo. Tem 300 anos também, né? Cara bem cuidado é diferente. Daqui a pouco ele vai sacar dali o Elixir da Juventude. E esse é o nosso Elixir da Juventude, que você pode adquirir por apenas 5 parcelas de R$ 1.997. Tem que se cuidar. Eu passei por isso. Foi quando eu busquei meu autoconhecimento. Legal. Então, fiz vários cursos de autoconhecimento. Entendi. Muitos. Li muitos livros sobre neurociência. Então, isso foi uma paixão. E outra paixão que eu tenho é de cuidar das pessoas. E, por incrível que pareça, Deus me colocou num caminho que eu sou muito grato. O que eu fiz? O que é difícil? O que vocês estão imaginando aí que é inédito? Que eu uni 2 mundos. O mundo da neurociência, o mundo do autoconhecimento com o da odontologia. Por isso que eu falo, não se trata de dentes. Dentes é apenas uma ferramenta que eu uso para que a pessoa tenha um olhar diferente dela com o mundo e do mundo com ela. Que coisa maravilhosa. É o sorrir, cara. Que é o seu produto é o sorriso mesmo, né? Você usa... saquei assim... que o dente é o veículo, né, cara? Que a pessoa É o veículo. A técnica, eu falo com coração, eu sou humilde. Tem pessoas que têm técnicas mais aprimuradas do que eu. A forma que é diferente, a jornada que é diferente, a condução que é diferente. Não é o bolo, é como se entrega o bolo. Sensacional. Dr. Rafael Tavares, você chegou no momento de ouro aqui do nosso Plavoncast, que a gente chama de ponto de inflexão. Claro. Né? Possivelmente, você entende bem essa expressão, ponto de inflexão? É a virada, né? A virada de chave. Possivelmente isso aconteceu na sua vida. A gente queria que você falasse para nós um pouquinho de como foi seu ponto de inflexão. Mas, antes, para te inspirar e te deixar aí como um exemplo, você nos permite mostrar o nosso ponto de inflexão? Perfeitamente. Então, beleza. Nós vamos rodar aqui um videozinho nosso que foi exatamente o nosso ponto de inflexão. Isso não existia. Tanto é que a gente nem usava esse vídeo aqui, ó. Mas nós vamos te mostrar ele porque ele faz muita diferença para nós, para te inspirar. E aí você já vai pensando aí no seu ponto de inflexão para você falar para nós. Você está frustrado com os resultados limitados do seu negócio? É hora de dar um passo ousado em direção ao sucesso e transformar sua realidade.
apresentamos a aula gratuita Desafio Primeira Venda Automática com Negócio Online em até 7 dias. Alcance resultados extraordinários com o poder do marketing digital. Nessa aula gratuita e online, você descobrirá como impulsionar o crescimento do seu negócio usando o poder do marketing digital. Imagine atrair uma enxurrada de clientes em potencial, aumentar suas vendas e expandir o alcance da sua marca. Com a aula gratuita do desafio Primeira Venda Automática com Negócio Online em até 7 dias, você terá acesso a ferramentas e táticas comprovadas para alcançar o sucesso. Você será orientado por especialistas em marketing digital em uma oficina prática de simples execução. Mas presta atenção, porque a aula gratuita vai ficar disponível por poucos dias. Garanta seu acesso imediato. Clique em Saiba Mais e comece o seu desafio Primeira Venda Automática com Negócio Online em até 7 dias. Por que isso aí foi o nosso ponto de inflexão? O pessoal chegava aqui e queria, de qualquer jeito, colocar alguma coisa para rodar na internet. E a pessoa não tinha a menor ideia de como, o que e por quê, o que fazer. Ninguém sabia. E a gente ficava lutando com a pessoa. Não, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Falava, Fábio, a gente tem que ajudar essas pessoas porque elas estão perdidas, elas não sabem como fazer. É a questão do resgate que você está falando para nós. Você usa o tratamento, é só o final. O que está por trás ali é a pessoa recuperar a vida dela. E ela ter agora uma condição de seguir sozinha. A gente fala, cara, vamos montar uma aula gratuita e dar para esse pessoal? Mostrando. Se a pessoa quer aquilo para a vida dela, ela segue. Se ela não quer, tá tudo bem. Vida que segue. E aí, esse foi a nossa virada. Esse foi o nosso ponto de inflexão. Certo? E como que foi o seu? São 3 personagens básicos que me fizeram pensar dessa forma. Um era a criança. Eu não sou odontopediatra, mas eu trato crianças de 8 anos para cima, né? Que tinha essa dificuldade, as mães com essa dificuldade, e bullying muito forte. Entende? Eu sofri bullying também. Então, assim, tudo que eu trato é porque eu já sofri. Eu já fiz Entendi. bullying com vocês dois hoje. já zoei o dente dele. Esse aqui era o bulidor número 1. Mentira. Na época lá atrás, o bullying era diferente, né? A gente sofria o bullying, mas também fazia bullying. Ah, claro. Era pancada de... Era Tomava, troca. Mas as coisas mudaram. As crianças hoje estão com outro olhar de mundo. Sim. com certeza. Né? As coisas são... Hoje parece que as coisas estão mais assustadoras, né? Então... O que é o recado que eu dou para a mãe? É preparar o filho para o futuro. Então tem que cuidar dele mesmo. Tem que cuidar do filho para que o filho seja mais preparado possível e tenha força e segurança para continuar na vida. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é que eu tenho muitos amigos que são empreendedores e você vê que tem aquela dificuldade, né, de subir um nível a mais. Está faltando alguma coisa. E são pessoas que estão extremamente capacitadas, mas travou ali. Mas por que travou ali? Tá faltando alguma coisa. O negócio não cresce, às vezes está endividado, fica travado. Se você não cuida de você, você vai cuidar de quem? Entendi. Você não passa confiança. Você não passa credibilidade. E isso se te coloca num patamar de vulnerabilidade. E o outro, que eu tenho mais carinho, que é acolhimento mesmo, são aquelas pessoas que tiveram experiências ruins com outros profissionais. Certo. Demais. Cara, eu tenho um amigo que a dentista subiu no peito dele pra tirar um dente, velho. Eu já ouvi histórias assim também. Caramba, velho. Cara, ele, tipo assim, daí pra aí ele não cuidou mais, tanto que a situação dele ficou assim, muito assim, prejudicou, porque ele não mastigava direito, começou a dar pólipo no intestino. Entendeu? Ele engolia o alimento inteiro durante muitos anos. Isso acontecia. Que isso. Então, assim, eu percebo que são pessoas que estão com uma dor muito grande, mas tem que resolver. Só que para resolver isso, essas pessoas elas precisam de um profissional adequado e não simplesmente uma pessoa que só olha para dente. Arrumei seu dente, vai com Deus. Não, você tem que entender, cara, agora você tem uma vida, agora você tem uma nova ferramenta de trabalho. Fantástico. Agora,
não, doutor, não é muito nenhum estético, é funcional, tá me incomodando, tá doendo, a minha TM, tô sentindo dor muscular. Cara, vamos resolver, porque tem coisa pior na vida que você dormir mal. Tinha uma paciente na pandemia, porque na pandemia eu fui meio desaforado. Enquanto tava todo mundo restrito assim e tal, coloquei o capuz e fui, usei máscara, falei assim, astronauta trabalhando, mas fui trabalhar. Peguei Covid, quase fui beleléu. Meu Deus. Eu fiquei muito doente, Uhum. mas não deixei meus pacientes na mão, não. Fui. Tinha paciente que eu atendia porque os dentistas não estavam atendendo. Eu entendo, tudo bem também. Uhum. Cada um com sua dor, cada um com suas prioridades. Mas eu atendi uma paciente que ela transformou. Você via ela que ela era muito amarga na pessoa que estava com dor. Ela estava com dor. Tirei a dor dela, resolvi o problema estético dela. Se você pegar a fotografia dela antes e depois, você não reconhece. Impressionante. Você não reconhece. Então, meu ponto de virada é que todo mundo pode fazer bem a alguém. O meu ponto de virada é que eu tive tantas experiências na vida, política, sorveteria, moda. Eu juntei o autoconhecimento com a neurociência e a odontologia. Eu peguei essa coxa de retalhos, costurei tudo e cheguei um método. Fantástico. Eu cheguei num algoritmo. Fantástico. Legal. Tudo isso, essa jornada que eu fiz na minha vida foi para chegar nisso. Fantástico. Não foi por acaso. Eu tenho 43, vou fazer 44 agora em agosto. Eu tenho praticamente 44 anos de experiência, mas focado em cuidar do outro. Sensacional. Desde criança. O que foi? O que Sensacional. o que você pode chamar de o seu basta, assim? Aconteceu uma coisa que você falou assim, bicho, a partir de hoje eu... Quando aconteceu comigo, eu falei assim, basta pra mim. Eu não aguento mais eu ficar desse jeito reclamando da vida. Eu tenho que mudar a minha vida. E como é que quando eu aprendi como fazer isso, eu vou fazer para outras pessoas também. Agora eu vou fazer para outras pessoas. Muito bom. Eu aprendi como fazer comigo. E não falar que eu não fraquejo, não. Fraquejo. Tem fim de semana que às vezes a gente entra numa bad, mãe doente, Faz pai, parte da primo vida, que né? morre, vai. Covid, eu pedi 2 primos que eles se mataram. Depressão bruta. Olha isso, gente. Você entendeu? Imagina se, numa família, eu tive a experiência de 2, imagina o que aconteceu aí fora, porque esse tipo de informação não é propagado. Você entende? Então, assim, cuide de você, cara. Goste de você. Olhe no espelho e vê se não. Bacana, cara. Tô no caminho. Vou te falar uma coisa, doutor Rafael Tavares. Tem uma coisa que eu distingo bem, que é transmissão de conhecimento, que hoje até o chat GPT te entrega. Só você perguntar para ele te entrega. Não precisa nem de ser humano mais. Uhum. Só conhecimento, só técnica. É ou não é? Sim. Mas tem uma outra coisa, que é ensinamento. O ensinamento é algo de essência, é algo de alma. São histórias que foram escritas na sua própria vida, na sua própria alma e que agora você transmite como ensinamento. E quando a gente te ouve falar, desculpa o pleonasmo, mas é isso, você nos traz um ensinamento. Um ensinamento que primeiro foi forjado na sua própria vida, na sua própria transformação, e depois você levou isso para as outras pessoas que você atende e tudo mais. Isso é brilhante. Mas tem uma coisa que a gente gosta de perguntar, quando a gente sente isso nos nossos bate-papos aqui, com quem a gente está falando, quando essa pessoa tem isso real mesmo, e você tem isso, como que foi essa aplicação em si mesmo? Você lembra exatamente como que você era antes desse ensinamento? Porque isso que você nos transmite é... Eu era uma pessoa insegura, eu era uma pessoa... Foram fases da vida. Quando você é criança, tudo é lindo, né? A criança era muito feliz, era muito tem a alegre. proteção dos pais, né? E tudo mais. Mas depois que eu saí de casa com 14 anos. Olha. Nossa. E de lá pra cá, eu conheci a vida, que foi porrada. Eu já tive... Eu não recebi o diagnóstico de depressão, mas eu era uma pessoa muito atormentada, né? Eu sofro de TDAH. Então isso o que as pessoas antigamente chamavam de hiperativo, né? Certo. Hoje eu falo que é o transtorno de hiperatividade, o TDAH. Sim. E tinha uma dificuldade enorme de relacionar com as pessoas.
eu não conseguia sustentar um namoro, por exemplo. E eu vi que eu tinha travas no meu coração, eu tinha bloqueios do passado, né? Moro no interior, sou de São Francisco, uma cidadezinha no norte de Minas Gerais. Que legal. E lá sofri coisas que eu não gostaria nem de comentar aqui. Claro, infelizmente. Claro. Fica em paz. Mas levou sequelas, então eu tive que fazer um trabalho muito forte. Eu frequentei psicólogo, não resolveu. E só resolveu mesmo quando eu falei assim, não basta, eu quero mudar de vida porque eu tô sofrendo, se eu continuar assim não vou ser ninguém. Entendi. E foi quando eu busquei, já era dentista nessa época, foi quando eu busquei o autoconhecimento. Né? De saber, peraí, quem é o Rafael? Não, isso é legal que você está falando. Perdão interromper o seu raciocínio, porque veja só, o que eu percebi é que muitas vezes você se transformou em profissional, você virou um dentista ou profissional, pelo jeito foi porque os pais insistiram. Exatamente. Não é isso? Eu queria ser cientista, do mais maluco possível. Aqui, ó. Vai longe não, meu filho. Vai longe não. Aí eles, não, você vai ser dentista. E pá, mas você não tava ainda, você não entendia ainda. Aí eu fiz a limonada. Interessante isso, cara. Talvez se eu fosse um médico, um advogado, eu estaria a mesma pegada. Interessante isso, cara. Então, isso foi uma fantástico, fantástico. O que você enxergou, que você enxergava que as pessoas não enxergavam, entendeu? O que você enxergou assim, que você falou, cara, peraí, tem... É um mundo frio. Quando você é parte da área da saúde, é um mundo frio. As pessoas, pelo menos quando eu formei, as pessoas olhavam o paciente como um número. Entendi. Um paciente é um caso, esse caso aqui e tal, qual é o caso? Ah, eu sou José. Mas só depois eu olhava pro seu José. Não fazia assim, é o seu José, deixa eu ver o caso dele. Entendi. Era o contrário. É um número, praticamente. Praticamente um número. Só os exames ali e pronto, acabou. Cara. Porque o ponto de virada, eu entendo onde vocês querem chegar, mas é o ponto de virada todo dia. Não tem um fácil assim, uau! Nasceu a ideia. Big idea. Porque eu fui semeado por Deus, o meu coração gritava. Quando eu fui pra política, o meu coração gritava para a política, porque eu tinha que levar uma ponte que atravessava a minha cidade pro outro lado do Rio São Francisco. Era uma necessidade ali. Era uma necessidade. Então ali as pessoas sofriam é uma promessa política de 30 anos. Ninguém resolvia. Ninguém resolvia. Quando eu fui ser modelo, eu passei a satisfazer a minha mãe, uma vontade que ela tinha de mostrar o filho bonito. Sei. Entendeu? Sei. Quando eu fui ter uma sorveteria, foi uma oportunidade de negócio, mas eu gostava de ver as pessoas tomando sorvete e sorrindo. Era momentâneo, legal. Mas era legítimo, era puro ali. Sim. E na odontologia, eu me deixei contaminar pelas fraquezas do mercado, momentâneo do mercado. Toda profissão passa por um problema de monetário. Toda profissão passa por isso. Sim. Depois levanta, depois cai de novo. Sim. Sabe qual é o segredo? Já me falaram, mas poxa, você colocou o nome da sua clínica de oral coach, tem tão batido, às vezes tão menosprezado, mas... A gente nem falou disso, né? E você usa esse nome ainda? Uso. É sensacional pra mim, porque ele tem tudo a ver com o que você tá nos contando aqui. Sim, esse nome nasceu tem mais de 5 anos, não, muito mais. Oral coaching. Oral coaching. Sensacional. Mas eu não tô batido, mas deixa eu falar uma coisa. Mas por que batido? Ele seria batido por uma pessoa... Perdão tá interrompendo. Claro. Mas ele seria batido por uma pessoa que caiu de paraquedas nisso. Sim. E não é o seu caso. Você é o cara que... Perdão falar o cara, mas vamos lá. Você é o doutor que conseguiu usar a estratégia de mentorar as pessoas durante o atendimento odontológico. Exatamente. Isso é genial, cara. É. Mas não é uma questão de ser genial. Ah, como ele é o gênio. Não, é porque isso melhora de fato a vida das pessoas. Não é outra coisa. Ah, como ele é um gênio. Não, porra. Acaba sendo um problema às vezes, porque o paciente ele se apaixona. E não quer ir embora. Ele se apaixona. Eu queria até fazer uma pergunta, doutor. Às vezes tem alguém esperando lá fora, mas sei. Cara, velho, tem que ir embora, né? Pois já deu, né? Então, mas eu queria saber, assim, você falou que às vezes existe uma resistência, até de você, que tem gente que acha que o nome é ruim e tal, mas quais são os medos? Mola, não é nem resistência, é uma mola que eu uso. Porque o que acontece?
Todo Cara, negócio... não escuta essas pessoas que estão falando isso. Eu já Não, te sim. falo. É só babaca. Todo negócio Não tem nada a ver. é cíclico. Quer um exemplo? Você consegue rejuvenescer um negócio. Você consegue rejuvenescer uma área. Com certeza. Sim. Tá? Oxigenar, É. transformar aqui e entregar de uma forma diferente. Sim. Barbearia. Pra você ver. Se você olhar assim... O que seu Elias fez? Seu Elias. Ué. Exatamente. O seu Elias modificou a forma de ter barbearia, meu Deixou amigo. de ser barbearia? Acabou. Não, de forma alguma. Na verdade, não existia o que existe. Aqui até arrepiei. Não é? Porque eu conheço, né? Conheci o seu Elias, conheci o irmão dele. O que esses caras fizeram para o mundo da barbearia, para os cabeleireiros aí, foi uma coisa impressionante. Os caras fizeram um negócio de um negócio que existe a vida toda. Existe barbeiro Isso aí. desde... Odontologia é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que a odontologia é uma Ou você profissão que muda, sofreu meu amigo. É. Ou você muda ou ferrou. E a odontologia é uma profissão que sofreu muito pouco transformação no decorrer da sua história. É. Ela é considerada um negócio conservador, e muito conservador. Hoje que as pessoas mudam a nomenclatura, a transformação do sorriso, a transformação da face, a transformação... Ainda é clichê. Ainda calma. é clichê. Não tem E onde- essência. Né? Mas aonde isso vai levar? Não tem essência. Na morte, Porque se eu você acho. faz transformação por transformação, tem histórias que a pessoa colocou o sorriso maravilhoso, respeitou todas as técnicas que ele aprendeu, mas a pessoa olhou e chorou. Mas não chorou de alegria, de tristeza, porque ela Não- perdeu ali Não se reconhecia e não mais. se reconhecia mais. Isso é foda, cara. Desculpa o termo, mas Assusta. é complicado. É respeitar a pessoa e conversar com a pessoa. Ó, eu vou te falar uma coisa. Você Fantástico. falou uma coisa que me estremeceu o coração aqui, que você falou que a odontologia é uma coisa que é super conservadora. E eu imagino isso de várias outras áreas, né? Por exemplo, a medicina é uma coisa super conservadora. É tecnológica. A tecnologia tá aí, tá acompanhando. Então, se o cara não Mas se adaptar a isso, o táxi era super conservador, entendeu? O táxi existia há 100 anos o negócio. Vem o Uber e Vem o atropela Uber e ele, meu amigo. atropela o cara. Sem dó. A fotografia foi a mesma coisa. A Kodak, lá tem a história da Kodak, eu já contei isso aqui, ó. Mas é uma história real. Os caras vendiam filme e eles achavam que aquilo ali nunca ia acabar. Quando o cara que criou a máquina digital trabalhava dentro da Kodak, cara. O Exatamente. conservadorismo. Foi da Kodak. Os caras abriram, mandaram o cara embora, acharam que aquilo ali não ia dar nada, porque achavam que o cara tava indo contra o negócio deles. Mandaram o cara embora e o negócio quebrou eles, velho. Com 10 anos de Não, mas o diferença. conservadorismo vem disso. A pessoa acha que aquilo vai ser aquilo para o resto da sempre. vida. E tem que olhar, cara. Eu confesso, todo profissional que olha o outro, outra pessoa, ou seja, o cliente, o paciente, como você queira chamar, com respeito e entendendo que aquilo dali não é só um dinheiro que está entrando, e sim é uma pessoa que está precisando ajuda, porque parte do pressuposto que todo mundo que entra dentro do seu negócio está com um nível de fragilidade. Eu vou até te perguntar isso então, doutor Rafael. Qual que é o erro comum dos pacientes, ok? O mais comum dos pacientes quando ele está em busca de algum tratamento odontológico, qual que é o erro mais comum dele e o que você descobriu que a gente ainda não enxerga, que a maioria dos pacientes ainda não enxerga? Olha, o entrave maior acaba sendo o financeiro mesmo. É aquela pessoa, ela quer cuidar dela, mas ela começa a fazer conta. Tá. E o mineiro tem muito disso. Sabe? O mineiro ele tem um comportamento, por exemplo, o paulista. O paulista ele vai fazer um negócio com você quando entra a parte financeira. Porque Certo. a solução tá lá. Tá. Encanta. Pra todo mundo. Opa, quero. Sim. Quero. Sim. Só que tem um custo, não vai sair de graça, porque o espaço tem um custo. Os Claro. boletos sempre vencem, É isso aí. né? Os Os boletos- bichinhos fortes. Né? Ele sempre vence. Então, assim, você pega um comportamental financeiro, a pessoa ela ancora para o outro lado e erra nisso, porque ela vai fazer conta. Poxa, mas espera aí, vamos dizer ali um tratamento preço X. Caramba, quase o preço de uma moto. Entendi. Aí, nem anda de moto. Mas ancora o preço da moto. Entendeu? Bem, O paulista sabe. ele fala assim, tá bom para você? Tá bom para mim. Tá legal? Entendi. Tá legal. O carioca ele fala assim, não, tô ganhando isso que eu quero? É. Ó, tô bom para mim. É. Tá legal?
Não, tá legal. O mineiro é, quanto você vai ganhar? É isso isso mesmo. é ruim. É ruim, é horrível. Vender Né? aqui é difícil Quanto você vai demais. ganhar? E isso é um problema aqui em Minas Gerais. No sul não tem isso não, é tranquilo. No Tocantins também não tinha isso não, mas aqui é uma característica do mineiro. E tá tudo bem. E como eu descobre isso? Fala assim, cara, por que você veio aqui no consultório? Tá. Ah, mas eu tô com um sorriso e tal, mas, pô, tô pagando isso aqui no seu tratamento, tá? Mas e aí? Assim, cara, o que você faz? Ah, eu sou advogado. Legal, sou advogado. E você tá achando caro cuidar do seu sorriso, cuidar dos seus dentes, mesmo te explicando que... E quantos quantos clientes viraram as costas para você? Essa aqui é a parada. Você tá ganhando X. Mostrou a realidade para a pessoa. Mas é uma dura realidade. Mas quantos clientes deixaram de fechar com você porque Você não tá bem, cara. você não tá bem? Boa. Interessantíssimo. Isso é um erro realmente fatal. A pessoa faz contas sem Vai sair, ver... vai sair de lá com a mesma pulga, não vai resolver, vai continuar no ciclo vicioso, não vai para o ciclo virtuoso e repete e o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E doutor Rafael, e sem saber que tá no ciclo vicioso, né? Não, o problema é que agora sabe, né? Ah, é? Quando ele vai lá, ele descobre. Sim, ele acaba descobrindo assim, que ele agora sabe. Agora ele sim. sabe. Agora ele sabe que tem alguma coisa para sim, resolver. Sim. É questão de tempo, ele pode gastar o dinheiro dele com tanto que ele for, mas ele vai ter que resolver. Entendi. Olha, o maior problema é as pessoas não identificarem elas como um patrimônio. Tá. Ela não se enxerga como algo que ela tem que investir. Sim. Entendeu? Esse é o maior problema. Ela tem que enxergar ela como assim, eu sou um mau patrimônio. Quando o avião entra em pane, a máscara cai primeiro ir para você, para depois se colocar no outro. Ó, eu vou até aproveitar isso que você tá falando para um comentário rápido. É por isso que eu não dou consultas de graça? Eu também não. Não dou. Ah, mas doutor, No mercado inteiro dá, tá? Eu não dou consulta de graça por isso. Simplesmente porque, meu amigo, se você não se valoriza, quem é que vai se valorizar? Não, ninguém. Entende? Exatamente. É exatamente isso. Muito bom. Ô, doutor, o que no seu mercado, o que você acha que ainda os seus concorrentes, por exemplo, eu vou chamar de enganar, mas eu acho que a palavra enganar é forte, mas é só para você entender a minha pergunta, que às vezes eu posso me expressar mal aqui. Mas o que você acha que as pessoas ainda usam para ganhar os clientes, mas e que não vão entregar aquilo que você faz? Ficou claro a minha pergunta? Ficou assim. O que acontece? Gente, primeira Faz coisa... para conquistar o cliente, né? O que acontece? Hoje as técnicas de venda, as mídias, acaba que se a pessoa não ficar atenta, acaba caindo mesmo e não tem jeito. A dica que eu dou para a pessoa é que quando ela for conversar com um profissional, o básico, né? Busque referência, né, daquela pessoa. E outra questão é sinta aquele profissional. Porque você tem que ver aquele profissional como uma pessoa que vai cuidar de você. Então você tem que ter confiança. Você tem que confiar nele. Você tem que olhar aquela pessoa e falar assim, não, eu tô sentindo uma coisa boa aqui, legal. Ele tá sendo honesto comigo. Energia, né, filho? Ele não tá prometendo mundos e fundos, ele não tá fazendo promessas vazias, ele não tá se colocando como o dono do mundo. Tenha confiança. E respeite o plano de tratamento que a pessoa vai propor para você. Se você concordou, se você assinou aquilo e está realmente concordando, siga de cabo a rabo. Vai até o fim. É que você me lembrou uma coisa. Recentemente, aqui em Belo Horizonte, a gente teve um escândalo na odontologia, que eu acho que você deve estar sabendo, que foi uma clínica muito famosa, que investiu uma baba, nós não vamos citar o nome aqui para não gerar complicações. Sim, claro. Mas investiu uma baba em marketing, rádio Itatiaia, e blá blá blá, e blá blá blá, TV Altorosa. E jogou o negócio lá para baixo e depois fechou todas as lojas, né? Vamos lá, vamos fazer uma característica aqui. Isso. Você compraria uma Ferrari de 50 mil? Ah, eu não, porque deve ser um lixo, né? Então você vai receber o que você pagou.
Pois é. Não é? É. Se, por exemplo, uma lente de contato, eu não trabalho com lente de contato, tá, gente? Eu trabalho com resina, a minha técnica é conservadora, eu não gosto de desgastar dente, odeio desgastar dente. Pra desgastar dente tem que ser o último caso mesmo, mas assim, por modismo não faço, então não me procure por isso. Tá. Resina mesmo, a resina é conservadora, ela é aditiva, ela mantém os seus dentes estão ali pro resto da vida para proteger os seus dentes, e é tão bonito quanto a porcelana. Mas, vamos lá. Se uma porcelana, o preço de mercado dela está em torno aí de R$2.000, R$2.500. Beleza. Ok? Tá bom. Tá bom. Aí você vai escolher. Se tá nesse preço, você está buscando preço, você vai nessa margem de profissionais. Entendi, okay? Entendi. Aí você vai escolher o que você tem mais afeição. O que você confia mais. Porque o preço tá igual. Isso. Todo Ok? mundo cobra aquilo ali. Tá. Para um cara cobrar acima disso, ele tem que fazer uma entrega maior. Você tem que. Aí é o ambiente, aí é a tratativa sua, aí é como ele te conduz, é como você se sente, porque tá elevando o valor. Beleza. O valor que eu falo é emocional. Certo. Tá? Certo. Mas ele não pode entregar aqui, senão ele morre. Ele acaba o filme dele, acabou. Ele não existe no mercado mais. É muito sensível. Ele tá num ponto. Ele tá no cume da montanha, onde todos os fuzis estão apontando pra ele ali. Entendi. Tem que derrubar ele lá de cima. Se ele vacilar, ele cai. Então ele não vacila. Entendi. Porque é um mercado bem fechado, né? É. Tá todo mundo Não tem vendo. jeito. Tá. E hoje, com o seu bicho, com um telefone que tira foto. Eu tinha um telefone Nokia que tirava foto. O primeiro telefone que saiu de foto, eu comprei que trem. Sei, eu lembro. Eu falei dele. assim: começou o caos. Eu lembro dele. Começou o caos. E batata, começou o caos. Mas se você pega um profissional que tá cobrando R$800 mil. O cara vai no seu consultório, filma tudo, você nem sabe que filmou. Exatamente. Saquei. Mas você vai num profissional que o preço do mercado tá R$2.500, R$2.000 e cobra R$1.000. Não reclama se cair. Você tem que suspeitar, né, amigão? É isso não aí. reclama se a peça cair quando você estiver numa festa. Você tá recebendo o que você pagou. Cara, eu vou te ser bem sincero, viu, doutor Rafael? Porque na fotografia é a mesma coisa, cara. Cara. É a mesma coisa. Aqueles bolos temáticos, já viu? Bicho, exatamente. Já viu É isso aquele aí. meme, assim... É isso aí. Aí a pessoa assim, você faz bolo temático? Sim, baratinho. É baratinho. Pode mostrar um barato exemplo? que sai Aí mostra a caro, mini cara. lá, aí tem um comentário. Tem como isso você aí. mandar um bolo sem se for o tema Satanás? Tipo isso. E é exatamente isso, porque na fotografia era a mesma coisa. Qual o problema que você resolve? Me perguntam isso às vezes. Sim. Aparece demais quando vem principalmente da internet. Quanto que é? Eu devolvo a pergunta. Qual o problema que eu vou resolver? Não, só que porque a minha especialidade é alinhadores ortodônticos. Eu sou especialista na ortodontia. Eu sigo o fluxo digital e o fluxo digital é os alinhadores ortodônticos. O mais famoso é o Invisalign. Mas eu fabrico os meus próprios alinhadores também. Entende? Mas vamos lá. É muito comum, porque é a propaganda que está na internet, é essa, no Google está assim, então geralmente no Google. Quanto tá os alinhadores? Não. Peraí, calma. Eu não conheço o seu caso, é um tratamento, eu vou corrigir a posição dos seus dentes, eu tenho que entender. Mas eu quero saber Só o por preço. volta, quanto? É mais ou menos. Mas qual o problema que eu vou resolver? Só uma noção, me dá uma noção. Exatamente. Qual o problema que eu vou resolver? O problema que você vai resolver é o meu sorriso. Mas É a partir de R$1, né? Não, é a partir de R$1, pô. Você De tá R$1 a entendendo? R$1 milhão. Você tá entendendo que você tá buscando preço? Você vai receber preço também? Você não vai receber não faz sentido É isso aí. cara. Qual o valor que você está levando para casa, meu querido? Ué. Você precisa entender essa lógica. Porque, O exemplo da Ferrari foi ótimo. Foi ótimo. Cara, se você quer comprar alinhador, preço, eu entendo que talvez seja questão financeira, mas é possível chegar na solução conversando. Não, porque a obrigação do profissional, quando encontra com um cliente que busca preço, o profissional tem uma responsabilidade de mostrar o valor. É, óbvio. Entendeu? Sim, óbvio. Não pode se Pra ofender. gente aqui, sim. Não pode se ofender pela busca do É a preço. responsabilidade dele. Não, mas você tem que levar aquela pessoa para outro ambiente. É isso aí. Peraí, vou tirar você do ambiente de preço, porque aqui você vai se ferrar. É. Eu tenho certeza que você se Exatamente. ferra, porque você vai buscar o mais barato, É. mas você vai cobrar do mais, como se estivesse pagando pelo mais caro,
mas não vai receber. No final vai ficar com a boca arregaçada e na justiça. Exato. Com dor de cabeça ainda. Né? Exato. É o preço. É o preço que se paga pelo preço. Cara, mas sabe que isso na Aí fotografia... você leva a pessoa para outro ambiente. Qual ambiente? Cara... Entendeu o quem valor é você? daquilo. O valor que bicho, você vai ganhar muito mais do que com a economia que você está fazendo. Incrível. Você vai ganhar muito mais do que a economia que você está querendo fazer. A economia que você está querendo fazer é conta, como diz meu irmão, conta porca. Entendeu? Sim. Mas tem ideia que você é um mau investimento e você está fazendo uma forma de levar você para um outro ambiente, um outro nível de um outro acesso. Você vai ter outro acesso. É daí que vem a história do coaching, né? Você ajudar a pessoa a melhorar ali a forma de pensar. Cara, você tá pensando errado. Desculpa. Vamos entender aqui. Boa. E aí leva, aí você leva. Tem uns que vão? Sim. Tem outros que vão? Não vão? Não, ainda vai apanhar um pouco ainda. Você acha que esse é o maior vilão desse mercado de odontologia? Essa questão da pessoa procurar só o preço? Sabe como o maior vilão da odontologia? É as pessoas serem iguais às outras pessoas. Elas não entendem que elas são únicas. Olha isso. Elas não entendem. O próprio profissional mesmo, dentista, eles tentam copiar os outros, mas não entende que ele tem uma história de vida diferente da outra pessoa, porque um formato de negócio que tem uma pessoa não significa que dá certo para você. Entendi. Por quê? Porque o dentista que você se tornou hoje, o cirurgião dentista se tornou hoje, não se tornou pelo diploma que você recebeu, mas no momento do seu nascimento, pelas experiências de vida que você recebeu lá atrás. Nada é por acaso. Você chegou onde você está, seja médico, advogado, fotógrafo, imunologista, porque você teve uma história de vida que trouxe você a esse ponto. É isso aí. Aí se você vai ficar satisfeito com o ponto que está, aí é com você. Mas se você quiser ir para um outro ponto, você precisa fazer investimentos. Mas eu sinto que isso é difícil pra caramba. Mesmo porque a grande maioria das pessoas estão lá abaixo da média, bem rasteirinho, né? Sim, sim. Você tem algum conselho, alguma dica pra gente... Barato. Olha no espelho. Legal. E aí? Tá gostando? Entendi. Continua. Gostou? Continua. Não gostou? Respira fundo. Vamos caminhar. Tem pessoas que podem ajudar você a fazer isso. Você não está só nesse mundo. Bom. Deus não vai largar sua mão. Top. Show, cara. Parabéns. Show. Lindo, muito cara. Bom, muito bom. Isso aí. Ô, doutor, você consegue elencar algumas técnicas que você poderia... Algumas dicas que você poderia passar para as pessoas para já dar o primeiro passo? Mesmo que seja pegar o telefone e te ligar, mas você consegue passar algumas dicas do que a pessoa pode fazer a partir de hoje já para... Beleza, ela olhou no espelho. Ela não gostou do que ela viu. Vamos dizer assim. Ela não gostou do que ela viu. Ela tomou vergonha na cara. Tomou vergonha na cara. Ela quer dar o próximo passo. Fala pra nós. Eu acho que não é nem falar o que deveria fazer. Eu não deveria fazer. Não siga modinha de influência da internet, de ficar escovando dente com carvão. Boa, tá aí. Nem ficar comprando trem de coisinhas de site chinês. Essa aí eu nem sabia que tem. Escovar dente com carvão. Caramba. Não existe milagre. Se você quer mesmo cuidar da sua saúde, o bom e velho fio dental, a escovação diária... quer escovar o dente de maneira correta, pega escovas com cerdas macias, e o sentido é as cerdas da gengiva para o dente, não ao contrário, porque machuca a gengiva, não é força, é jeito. Cuide da sua boca como se fosse um namoro novo. Devagar, com carinho. Boa, velho, você só tem uma boca. Exatamente. Tudo começa pela boca, alimentação. Tudo, né, cara? 47, segundo a Encorse, 47% das doenças cardiovasculares vem da boca, é origem bucal. Tá vendo? Sua gengiva está sangrando, se você passa o fio dental e a gengiva continua sangrando e não dói, é porque tem bactéria ali. Continue passando o fio dental sem força. Se passar o fio dental e machucar, doer, é porque está fazendo errado. Se não doer, continua insistindo até a gengiva esvaziar aquele sangue, que ali é pura bactéria.
Tá vendo? Passou uma cárie, tem uma cárie, não existe carizinha. Aquilo dali é uma doença em estágio inicial. O dente você tá pedindo Deixa socorro, não, né, vai no dentista. Não deixa o trem piorar. Quebrou um dente, vai cuidar. Quebrou um dente é igual quebrar um dedo. Nossa Senhora. É um órgão que você tem. Se você perder esse dente, você é uma pessoa mutilada. Você tem menos um órgão no seu corpo. Impressionante, é foda. O cirurgião dentista chama cirurgião dentista porque ele corta tecido vivo. Cortar dente é o tecido vivo. Por isso que chama cirurgião dentista. Olha Interessante. Bacana. Quando você corta um dente para colocar uma porcelana só por moda, você está tirando um pedaço do seu corpo para colocar algo artificial. Caramba. É mesmo que tirar a mão, Eita. tira um pedaço da mão e coloca uma... É? Não, nós vamos fazer aqui a sua unha. Com licença, vou arrancar a sua unha. Mas a unha cresce, né? tesoura, né? Pois é. Dente não. Eu tô imaginando arrancar a unha inteira e colocar... Nossa. Cara, Não siga a moda. Não faça isso. Principalmente as modas que violam o seu corpo. Não façam isso. Legal. É a dica que eu dou. Doutor Rafael Tavares, o senhor deixou aqui uma série de dicas, uma série de coisas que a pessoa vai ficar esperta a partir de hoje e começar a fazer sozinha. Vamos lá. Se ela tomar vergonha na cara, e eu digo assim, ó... Vamos uma palavrinha melhor. Vamos pegar leve. Se conscientizar. Vamos pegar leve. Mas depois que vê, não tem mais jeito de desver. Não tem. Não é ou não é? Desver. Não jeito de desver. Então ela viu, bacana. Ela falou, beleza, eu vou lá na Odonto Coach, eu vou lá com o doutor... Tá, Oral coach. Oral coach, mais bonito. Uhum. Eu vou lá. Em quanto tempo, pode-se falar isso? Claro. Em quanto tempo ela vai ter o resultado que ela espera? Porque sempre tem essa expectativa, infelizmente. Se ela entender... Quanto tempo o seu trabalho encurta aí? Um mês. Um mês. Um mês. Fantástico. Por quê? O meu trabalho é a jornada, né? Não é o ponto final. O ponto final nunca chega. Claro. O tratamento chega no final. Sim. Mas onde a pessoa consegue chegar não tem limite. Claro, ela vai... Não tem limite. Fantástico. Mas ela já consegue ver resultado em um mês. Um mês ela já começa a ficar gostando do que tá vendo. Interessante. Bacana. Obrigado. É porque é legal ter essa noção. A gente fica sempre na dúvida, né? Seja um espaço, um diastema, como você acabou de citar mais cedo. Sim. Por exemplo, eu faço trabalho de fechamento de diastema. A ortodontia fecha o diastema. Que é exatamente o... Fechou o diastema. Em um mês, eu falo, não, tá fechando. Não, que legal. Tô ficando melhor. Né? Sensacional. Eu usava muito ele por causa disso, coitado. Você consegue pensar assim, olha, existe uma... Eu já saquei aqui, mas eu queria ouvir você dizendo para nós. Claro. O grande benefício do seu trabalho para as pessoas, para a vida, para a gente. Nossa. É profundo. Nossa, cara. Eu vi pessoas que antes eram rabugentas sorrirem, eu vi pessoas que antes eram tristes, felizes, eu vi pessoas que antes estavam solitárias, casadas. Olha. Eu vi tanta coisa legal. Eu vi crianças tímidas que sofriam com bullying e hoje estão extrovertidas e alegres. Olha. Eu vi pessoas melhorarem de trabalho, melhorarem de emprego, melhorarem de negócio crescer. Eu vi pessoas perderem o medo de dentista. Legal. Sabe? Eu vi pessoas acreditando mais em Deus. Olha. E tem um aspecto espiritual aí envolvido. É tudo espiritual. Sim. É mais espiritual do que... na verdade, isso é minha crença e tá tudo bem. Certo. Somos seres espirituais vivendo situações terrenas. É mais espiritual do que corpóreo. E talvez aí seja o grande segredo, aí tratar o espírito e não o corpo. Interessante. O meu trabalho, ele aparentemente ele é externo, porque são procedimentos odontológicos, mas ele impacta o interno, que reverbera o externo novamente. Claro. Perfeito. E isso um fortalece o outro. E aí a pessoa, por vida nova. E aí aquela Fantástico. pessoa que tá lá de fora olha uma mãe, um pai, olha assim, você tá mais bonito, mas não tô sabendo O que é, o né? que você fez. É. Deixa eu ver aqui. É legal. O que você tá fazendo? É.
Doutor, Tá bonito. é impressionante Legal. isso aí, porque você falou várias coisas que eu gosto muito, assim, de lidar com essa questão do ser humano, porque eu gosto de gente, né? Eu falo que eu trabalho com a coisa que eu mais busquei a minha vida inteira, que é trabalhar com gente, e escutar história, ainda e contar história. Eu tinha uma história aqui que na verdade, essa coisa do sorriso mexe a minha vida inteira, porque eu tenho uma história no jardim de infância, que é uma das primeiras lembranças que eu tenho como ser humano, que é eu ganhei um campeonato no jardim de infância de sorriso. Sério? Sério. Que isso, Mas essa por quê? história eu não conheço, não. Mas por quê? Boa, por quê? viu? Campeonato Apesar de que hoje não, sorriso. cara. Apesar que hoje, dependendo do Pois é. contexto do jeito que tá as coisas, pode ofender alguém. verdade, realmente, né? Mas hoje o que mudou muita aconteceu? coisa. Porque eu sorri com os olhos, porque toda vez que eu sorri, eu fecho os olhos. E isso era, quando eu era pequenininho, era bonitinho. Ah, tá. Então eu ganhei o campeonato de Chinesinho. sorriso. É, porque o meu olhinho ficava fechadinho, eu era muito bonitinho, né? Depois eu virei estranho aqui, mas eu era. E aí eu tenho as consequências de fechar os olhos. É o que eu tenho, sou cheio de ruga hoje em dia. Mas você Legal. já falou que você não trabalha com criança. Mas Trabalho pensa. com criança a partir de De 8, 8 7, 8 anos, anos. desculpa. Você não trabalha com Eu não sou odontopediatra, porque Odontopediatra. quando o trabalho que eu faço com criança é puramente ortodôntico, ele é funcional estético. Entende? E aí não faz sentido até essa idade. Não é tirar um dentinho cariado, não é restaurar uma cara, isso aí Entendi. a Oral Coach tem todas as especialidades, mas o Dr. Rafael Tavares trabalha só com ortodontia. Entendi. Tem outros saquei. parceiros lá. Mas- Tem outros parceiros. Pra quem que é esse Tem produto? tudo. Tá. Entendi. Mas pra quem que é o seu produto, sabe? A gente sabe, você fala assim, serve pra qualquer um, sim. Mas quem que é o cliente do Dr. Rafael que você fala assim, cara, esse cara? O cliente do Dr. Rafael é aquela mãe que eu trato nesse caso. É a mãe que a criança nesse ponto não tá nem aí. Ainda não tem essa consciência. É a mãe que tá preocupada com o filho. Que sabe que ela precisa cuidar do filho, porque senão ela vai ter problemas com o filho dela lá na frente. Aham. Tá? Porque o filho dela já tá sofrendo impactos emocionais pela Legal. situação que ele está se encontrando. Sim, e tem demais. Eu sou para aquela pessoa. Perdão. Tudo bem. Eu sou para aquela pessoa que ela conquistou o que ela queria conquistar, mas agora ela tem que cuidar dela, ela tem que cuidar do sorriso dela. Chegou no momento da boca dela, Sim. porque senão ela não consegue seguir para o próximo passo, pro próximo nível. Ela não vai ali. E eu falo isso porque hoje as pessoas elas estão. Há uma necessidade cada vez maior de elas aparecerem. O público quer ver quem é que vai ser o profissional que vai cuidar dos problemas dela, seja advogado, médico. É verdade. Agora sim. dentista. É assim, ó. Vou só dar um exemplo aí. Quando alguém me indica a minha consulta, qual que é o Instagram dele? Sabe? Me manda o Instagram dele Pra ver. pra eu Muito ver mais se comum eu do que você contrato ou não. imagina. O cara o profissional que não tiver no Instagram, na rede social, ele tá morto daqui a pouco. Se Loucura. não tiver na internet, meu, É isso aí. Já É era. isso aí. Então, se você não e como é que você ganha confiança? Você olha a pessoa, ele acaba rabo. Sim. Cabeça, pescoço, tronco, pé. Peraí. Porque tem disso, não Sim, tem jeito, gente. sim. A aparência conta. Sim. Se você não tá cuidando de você vai cuidar de quem? Você vai cuidar de problema. Ah, e você as não tá pessoas- cuidando do seu próprio problema, É. você não consegue evoluir, você não vai. É. Então, assim, você tem que se vestir bem. É. Você tem que cortar o cabelo, você tem que fazer a barba. É. Tem barba? Cuide da barba. Vai lá, deixa a barba certinho, bonitinho. Não vai ficar parecendo o zolenhador. Né? Boa. Não é? Sim. Vai lá. A pessoa fala assim, não, o cara tá bacana, gosto da aparência. Isso é um primeiro contato, tipo assim, bacana. Porque a primeira impressão que conta. Né? Se você não gostou do 5 que viu a primeiros primeira vez, segundos ali, né? foi lá, a meia boca, você é um advogado médico, tá aí na concorrência e as pessoas... Depois quebrar isso aí é difícil. Mas peraí, velho, olha os dentes desse cara. Não dá pra confiar. Pera, né? É. E a outra pessoa é aquela pessoa que sofreu, sabe? E infelizmente a odontologia tem esse estigma de levar dor. Porque foi muito doloroso no passado. Hoje a tecnologia mudou tudo. É, né? Hoje no meu consultório, por exemplo, não vai massinha na boca mais. É tudo escaneado. Então a pessoa não engasga, ela não tem essas experiências ruins. Quando vai anestesiar com técnica, essa pessoa não se sente nem agulhada.
Sabe? O meu cirurgião, por aí. exemplo, quando tira os 4 sisos de uma pessoa, ele tira em 20 minutos, enquanto outros profissionais tiram em horas. Caramba! Sabe? Uma pessoa, por exemplo, que perdeu todos os dentes, para não ficar com a dentadura sambando na boca ali. Existe uma técnica hoje que chama protocolo Brennemark, que é a dentadura fixa, que ela é ancorada nos implantes que é feito na boca. Então, assim, funciona como dentes naturais. E são tão bonitos como dentes naturais. Então, a pessoa que perdeu todos os dentes não precisa ficar com a dentadura solta na boca. Tem essa técnica e é acessível. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu falo acessibilidade, não é você chegar lá e querer pagar R$2.000. Acessibilidade é que eu falo que todo mundo hoje tem condições de comprar uma moto. Se todo mundo hoje tem condições de comprar uma moto, todo mundo hoje tem condições de cuidar do sorriso. Entendi. E aí é muito mais importante, né? Mas tem que ver. O sorriso, só a tristeza te toma. A moto, qualquer um te rouba. Se tem. Foi uma boa coragem. Foi uma boa coragem. Agora nós estamos com 2 probleminhas aqui para resolver juntos. Sim, diga. Um de futuro. Sabe qual que é? Você vai ter que voltar, meu caro. Mas com toda a honra. Você vai ter que voltar toda porque... Toda honra agora pro Senhor lá em cima. Amém. Ser útil. É muito assunto pra gente falar ainda. E o segundo problema é que o nosso tempo tá no finalzinho. Dó. Mas a gente não pode deixar de fazer uma pergunta. Claro. Abra seu coração e conta pra nós. O que uma pessoa vai perder se ela resolver ignorar os seus ensinamentos? Porque a gente aprendeu muito contigo aqui hoje. Ela vai perder a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Ela vai perder a oportunidade de chegar lá na frente e olhar para trás e falar assim, uau, fiz tudo direitinho. Tô orgulhoso de mim. Ela vai perder a oportunidade de ter uma satisfação pessoal, espiritual, porque ela vai ter deixado ela de lado e quando ela pode chegar no momento que ela fala assim, não, é tarde demais. Mas não é tarde demais, sempre há um momento. Eu estou falando com você que eu tenho pacientes de 70 anos, 75 anos. Eu tinha um paciente, Xará, Rafael. Ele chegou a procurar tratamento ortodôntico e teve um colega que menosprezou. Ele falou assim, você está com quantos anos, tal. Não mexe com isso não, deixa que tá. Ele não satisfeito, ele veio até mim e eu resolvi o caso dele. E foi um caso lindo. Eu tenho até o antes e depois lá em casa, mas depois eu vejo. Você vê ele como é que ele era antes. A gente coloca aí. Como é que ele era antes. A pessoa estava abatido, triste. E depois que terminou. Cara, o antes e depois não é de sorriso. O antes e depois, você vê a pessoa. Você vê quem é a pessoa de verdade. Não é o que estava antes, é o que ela é de verdade. Sensacional. Sabe? O depois é o que ela é de verdade. Não é só o sorriso, não. É o contexto. É o novo contexto que ela se encontra. Fantástico. Muito bom. Doutor, eu queria que você só nos dissesse o que você está preparando para o futuro. E aí, já que a gente está falando de antes e depois, conte só assim, para fechar aqui o nosso bate-papo, conta o que você está planejando aí para os próximos... daqui para... Não vamos falar do futuro não, só daqui para frente. Do que você está pensando daqui para frente? Daqui para frente, cara, é que as pessoas começam a enxergar as outras com respeito, como elas são. Legal. Boa. Sabe? Mas primeiro, para você respeitar o outro, você precisa se respeitar. Você tem que entender que você é único, abençoado por Deus e amado por Ele. Boa. Tenha entendimento que não se compare com outras pessoas. Cada um tem uma jornada. Rede social, você só enxerga os destaques, você não enxerga o making off. Você não sabe o que aquela pessoa passou para estar ali. Talvez você não esteja preparado para passar por essa mesma jornada. Você tem uma jornada diferente. Né? Mas eu espero que as pessoas entendam que ela é um maior patrimônio, que elas precisam se cuidar mais. E o seu inimigo, muitas vezes, não é o político, não é a crise financeira. O seu pior inimigo é você mesmo, é você se enxergar de uma forma diferente. Muito legal. Eu faço algumas anotações em todo bate-papo e eu procuro fazer uma síntese
do que aconteceu aqui, porque isso aqui para nós é um templo. A gente não tá fazendo isso aqui como um ganha-pão, nada disso. Isso aqui pra gente realmente é muito importante. Conhecer as pessoas, a gente ama pessoas, a gente ama contar a história das pessoas, a gente quer te agradecer de coração mesmo, gratidão. Só um adendo. Sim. Tem algumas coisas que parecem demodê. Parece que caiu de moda. Mas não caíram. Só foram desvalorizadas. Mas é lá, um diamante que tá lá para ser lapidado. Amor nunca vai cair de moda. Família nunca vai cair de moda. Cuidar do outro nunca vai cair de moda. É isso. Nunca vai cair de moda. Por mais que as pessoas menosprezem, e é cíclico também, tá tudo bem, porque ainda não entenderam a essência da coisa, mas por mais que as pessoas menosprezem alguns aspectos, certas coisas nunca caem de moda. Sempre estão ali, circundando, olhando. E a primeira pessoa que tem um olhar para aquilo de maneira diferente tem uma recompensa. A recompensa vem também com uma responsabilidade, que é continuar a jornada, porque agora você se tornou líder. E quando você é líder, você precisa se posicionar como líder, porque senão aquele ensinamento ele se dissolve, certo? É um movimento. É um movimento. E aí, tá aí a frase, que é a sua. A vida começa com um sorriso. Parabéns. Obrigado. Gratidão. Muito obrigado, doutor. Bom demais. Valeu demais. Agradecer todo mundo que esteve aí com a gente até agora. Agradecer você, doutor Rafael, porque realmente contar histórias é o nosso negócio. Ouvir histórias é a nossa vida, entendeu? E fazer com que nossa vida seja boa faz parte de ouvir pessoas como você, com histórias como você e com muito carinho, de verdade, quando chega pra nós aqui, cara. Eu fico muito satisfeito. Muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigado, gente. Lindo Valeu demais. Pessoal, Muito bom. obrigado. gente. Não esquece de deixar aquele likezão Isso aí, aí, pessoal. se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo como esse aí. Muito bom. E até o nosso próximo Plavoncast. Doutor Rafael, que história linda, cara.